Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do No Rules Podcast. Hoje a gente está aqui com o Eduardo, do Clube Farroupilha, e vamos falar sobre o LED Up, que é um evento de empreendedorismo, que o Eduardo vai nos falar sobre, que acontece ali em Santa Maria, e vai tratar sobre inovação, negócios e tecnologia. Então, deixar para o Eduardo se apresentar, para a gente começar esse bate-papo. Prazer, Felipe. Muito bom estar presente aqui no podcast. Bom, sou estudante de economia no FSM, dentro do Clube Farroupilha. Já logo vamos falar um pouquinho mais sobre o clube, né? Mas eu ocupo o cargo de presidente do clube. E bom, como você já havia comentado, o Lead Up é um evento que a gente vai realizar no dia 3 de junho, certo? Vai ser numa tarde de sábado. É um evento ali que vai ter mais ou menos umas 6 horinhas de duração, né? Mas acredito que antes de falar um pouquinho sobre o Lead Up, seria mais interessante a gente pegar e falar um pouquinho sobre o clube, né? Não sei se tu conhece o clube, alguma coisa, já ouviu falar alguma coisa? Eu ouço falar coisas boas do clube, em relação à liberdade, empreendedorismo, menos impostos e mais liberdade econômica. Legal. O Clube Farroupilha, ele, para quem não conhece, ele é um grupo de estudantes, tá? É uma associação universitária, de um grupo de universitários, sem fins lucrativos e apartidário. É um grupo que ele é consolidado lá em Santa Maria, ele atua somente em Santa Maria, né? Claro, através dos nossos ativismos, enfim, nossas pautas, a gente tenta um pouco atingir outros locais, mas especificamente a gente foca bastante em Santa Maria por conta do nosso método de atuação, né? Que é através de eventos. Então, o clube, ao longo do ano, para cumprir com o propósito dele, que é disseminar ideias de liberdade, ele organiza 2 grandes eventos. Um deles, que é no final do ano, que é o Simpósio Interdisciplinar Farroupilha, né, que tem ali um caráter um pouquinho mais político, onde é que a gente trata assuntos mais econômicos. E um outro evento que a gente também aborda bastante, que é bem famoso, né, lá em Santa Maria, é o Lead Up, né, que fala um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento tecnológico, né, e é justamente então através desses 2 eventos que a gente consegue captar uma grande quantidade de estudantes, né. Então, claro que o público dos nossos eventos é sempre voltado para universitários. Então, o público-alvo ali, só para ter um exemplo, no ano passado no Lead Up a gente teve praticamente 450 participantes, e dessa quantidade de participantes, uns 80% ali era composto de universitários, né? E claro, a gente tenta focar nesses estudantes porque, para a vitalidade do clube, digamos assim, é importante a gente levar o nome do clube para as pessoas, para os universitários, né, mostrar um pouquinho do nosso trabalho e, consequentemente, provocar e instigar um pouquinho o pessoal, o público universitário, a querer fazer parte do Clube Farroupilha. Então, para nós é bem importante a gente focar nos estudantes. E, querendo ou não, a Santa Maria ela acaba contribuindo um pouco para que isso seja possível, né? Santa Maria, pelo fato de ser uma cidade universitária, ali, composta por 3 universidades, tu tem a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, tu tem a UFN, que é franciscana, ela é uma universidade privada, e tu tem a Antônio Meneghetti, né, que é uma outra universidade, também é privada. Então, tu tem ali um público, né, universitário muito grande dentro da cidade. E, ao mesmo tempo, na universidade, pelo fato de ter uma federal ali, né, é possível a gente ter uma rotatividade, digamos assim, de estudantes grande. Então, o formato do evento, ele não acaba sendo... como eu posso dizer, monótono, ao mesmo tempo que tu vai atingindo certas determinadas pessoas dentro do período acadêmico delas, né? Ao mesmo tempo elas vão saindo com o tempo da universidade, vão saindo da cidade, vão entrando novos estudantes e a gente consegue continuar dando prosseguimento a esse ciclo de eventos que a gente realiza dentro da cidade. Então, por isso que o Clube Farroupilha tem um impacto bem consolidado através de eventos, né? A nossa principal método de atuação. E, claro, né, a gente tenta focar em algumas outras ações, né, para disseminar as ideias de liberdade. A gente, por exemplo, dentro de Santa Maria, organiza alguns eventos específicos, como a Semana Sem Imposto, evento de volta às aulas, que é que são algumas palestras que a gente faz, por exemplo, dentro das universidades. E é basicamente através desses eventos presenciais que a gente consegue, então, ter um impacto significativo. E, ao mesmo tempo, ter um reconhecimento também dentro do movimento liberal. Sim. Qual é os temas que vocês costumam abordar nesses eventos? E qual é, digamos assim, tem uma linha ideológica do liberalismo, claro, mas atinge quais cursos? Geralmente você tem curso do direito, curso da economia, legal, alguma coisa assim, mas vinculado ao tema do liberalismo. Encontra muita
barreira na universidade por se tratar de um tema como esse? Tá, vamos por partes, sim. Primeiro, nos nossos eventos a gente não foca exclusivamente no determinado curso. A gente tenta captar o máximo de cursos possíveis. Quanto mais diversificado, por exemplo, melhor. Então, isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando nos últimos anos, né, para tentar captar não somente um determinado nicho ali de cursos, como, por exemplo, economia, administração, engenharia, que são alguns cursos ali que os estudantes têm um perfil, né, com as ideias ali que a gente defende, mas a gente, ao mesmo tempo, está tentando cada vez mais atingir uns determinados cursos, um determinado público de estudante universitário que a gente não estava conseguindo. Então, já vem contribuindo, fazendo algumas ações para tentar mudar um pouquinho esse cenário, esse contexto. Para te complementar ainda, antes de passar para outra, a questão assim do universitário de graduação, ele é atingido, às vezes, né, por esses temas. Mas eu vejo que o liberalismo na pós-graduação, ele já fica mais complicado. Como é que é a atuação do clube com pós-graduação, pós-graduados ou mestrado, ou não atende? Busca mais com o público-alvo o pessoal da graduação? A gente foca exclusivamente no pessoal da graduação, porque não necessariamente na graduação, a gente faz nossas ações de vendas dentro da universidade, então quem vier, tipo, sucesso. A gente não tem ali digamos, uma discriminação, por exemplo, não, longe disso. Tem pessoas, claro, se vier algum mestrando, algum doutorando, legal, perfeito, show de bola. Mas às vezes o pessoal, por ser mestrando e doutorando, às vezes acabam não querendo participar. Enfim, é uma consequência ali que acontece. Mas ajudam? Tem pessoas assim que procuram vocês para participar dos eventos ou geralmente parte de vocês? Aí que tá. Por exemplo, para fazer parte do clube também, para participar dos eventos, na organização dos eventos, a gente sempre acaba priorizando trazer pessoas mais jovens, né? Então isso é um fator que contribui, por exemplo, para o nosso ciclo para a manutenção do clube como um todo. Por exemplo, se a gente coloca um estudante um pouco mais velho, ali com uns 25, 26 anos dentro do Clube Farroupilha, é um estudante que provavelmente ou ele vai estar no final do período de graduação dele, ou ele vai estar trabalhando, ou ele já vai estar fazendo mestrado, doutorado. É uma pessoa que talvez não vai ter tanto tempo, não vai ter um engajamento tão alto quanto, por exemplo, uma pessoa que está no início da graduação, né? Então, pelo fato dessa pessoa provavelmente não ficar muito tempo no Clube Farroupilha, é uma pessoa que talvez não vai ocupar um cargo de diretor e até mesmo não vai vir a ocupar um cargo de vice-presidente ou presidente, assim por diante. E, claro, a gente tem essa preocupação sempre com a manutenção do clube, claro, uma associação sem fins lucrativos. Tem quantos anos o clube? Vai fechar esse ano 10 anos. 10 anos de história o Clube Farroupilha. Então, claro, a gente tem alguns membros um pouco mais velhos, sem problema nenhum, mas a gente sempre prioriza trazer pessoas mais novas, pessoas que estão iniciando a graduação, pessoal que ele está pegando a ideia da universidade, entendendo como é que funciona, a gente traz para o clube, a gente apresenta o clube, e a ideia é fazer com que esse pessoal que está agora iniciando, que vai ter, por exemplo, mais uns 5 anos de graduação, né, de atuação dentro do ambiente acadêmico, possa gastar uma parcela desse tempo com as atividades do clube e, ao mesmo tempo, disseminar, né, as ideias que a gente defende, né? Então, a gente sempre prioriza pessoas mais jovens, né? Uhum. Mas não que seja ali um pré-requisito para tu vir a entrar no Clube Farroupilha, né? Hoje, para entrar no Clube Farroupilha, o que a gente pede para as pessoas? Tu tem que ser um estudante universitário, né? Tu não pode estar formado, tem que estar estudando, né? Claro, entre aquela questão, se for no mestrado, doutorado, tudo bem, né? Sim, entendi. Mas tem que estar ali estudando e tem que ser uma pessoa de Santa Maria, tem que estar estudando em Santa Maria. Então, a gente não tem como, por exemplo, colocar um membro, por exemplo, que é de Porto Alegre, ou talvez de alguma outra capital, até mesmo de alguma cidade aqui local, regional, sendo que a gente não consegue trazer as pessoas para fazer as nossas atividades presenciais, porque a gente faz muita atividade presencial. Então não é só esses 2 eventos que tem o do final do ano e esse de agora. Exato. Então, depois a gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles, né, sobre o CIF, sobre o LeadUp, que são os principais, mas um deles que eu havia comentado é o Volta às Aulas. O Volta às Aulas, ele é um evento bem básico. A gente traz ali um palestrante que a gente define, enfim. A gente define ali um dos cursos que a gente quer atingir, então, ou algum centro acadêmico. Então, nesse início de semestre, a gente fez 2 voltas aulas, um dentro do centro acadêmico do CCR e um Não, a gente fez 3 voltas aulas, perdão. Um foi para o CCR, que é das Ciências Rurais, lá na UFSM. A gente fez uma palestra de voltas aulas para o CT, Centro de Tecnologia, e também a gente fez uma palestra de volta das aulas para o Centro de Ciências Sociais e Humanas,
né? Então a gente trouxe 3 palestrantes e o evento consiste basicamente em trazer o palestrante, a gente faz lá uma palestrinha, a gente faz a divulgação do evento de forma gratuita, né? Os alunos eles ganham a CG e a gente consegue então já no início do semestre, então de volta às aulas, conseguir captar um pouquinho a atenção do pessoal que está começando na universidade, já mostrar um pouquinho do trabalho do clube. Então é um evento bem tranquilo de fazer, para nós é bem básico, bem prático, então a gente sempre tende a colocar em prática. E um outro evento muito legal que a gente faz na cidade de Santa Maria também é a Semana Sem Imposto. A Semana Sem Imposto, ela começou primeiro fazendo um Chopp Sem Imposto, não sei se já ouviu falar alguma coisa. Já ouvi falar. Mas o Chopp Sem Imposto é um evento bem básico, né? Onde é que a gente, em termo básico, eu digo em termos de organização, né? Mas ele é básico no sentido tipo, de a gente simplesmente pegar em algum estabelecimento, conversar com o estabelecimento, propor ali um desconto semanal, em algum dia que ele preferir, o dono, né? Enfim, provavelmente é um dia que o estabelecimento não tem tanto movimento. E dessa forma a gente, enfim, faz a divulgação, naquele dia daquela semana, naquele estabelecimento vai ter um desconto no chopp, então, por exemplo, de 30%, ou 40%, ou 50%. Aí às vezes a gente delimita o horário, claro, né? Enfim. E a ideia é que a gente acaba vendendo, né? Como é que seria um pouquinho da tua vida sem o Chopp Sem Imposto, sua vida sem imposto. E ao mesmo tempo a gente acabou, em 2019, surgiu a ideia da gente pegar e não só fazer no chopp o desconto, a gente pegar e estender para alguns outros produtos. Então a gente resolveu fazer a Semana Sem Imposto, onde é que é basicamente durante uma semana inteira com diversos estabelecimentos ofertando diversos produtos. Então a gente já fez desconto em barbeiro, desconto em lojas, enfim, de estética, lojas de vestuário também, a gente já conseguiu fazer desconto. Mas geralmente a gente foca ali em desconto em estabelecimentos voltado à comida. Enfim. Mercadoria, produtos. Exato. Assim, que não seja serviços. É que o que vende bastante na cidade são os pubs, né? O pessoal é muito o nosso público, né? Que a gente consegue captar e atingir. Como é universitário, o pessoal gosta muito, é o que o pessoal consome. Então, a gente geralmente coloca shopping sem imposto, restaurantes alguns sem imposto, pubzinhos sem imposto, enfim, é o que o pessoal gosta bastante. O pessoal acaba consumindo. E sobre o evento, é um evento para universitários ou é um evento para quem quer saber sobre inovação, tecnologia, mercado? O LeadUp. Sim, é para todo mundo. Tá? Quem tiver interesse em ter um conhecimento sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento, negócios, é bem-vindo. Tá? O LeadUp ele é feito para esse perfil de pessoas. Então, claro que a gente foca sempre a nossa divulgação do evento nos universitários. Né? É universitário, enfim, tanto é que a gente tem 2 modalidades de ingresso. A gente tem o ingresso meia entrada e o ingresso entrada normal. Né? Então, se tu não é um estudante universitário, tu vai pagar ele cheio. Se tu é estudante universitário, tu vai ter direito a 50% de desconto. Então a gente joga ali um incentivozinho para vir em público. Mas mesmo assim, tem boa parte dos ingressos são vendidos para as pessoas mais velhas, não tem problema nenhum, não tem mais restrição. Sobre os palestrantes esse ano, como é que está, digamos, os temas para vocês? Legal. Vamos começar primeiro falando sobre os temas, depois a gente chama os palestrantes, tá? O que acontece? Uma coisa que a gente fez no ano passado no LeadUp, que deu muito sucesso, e entrando um pouco naquela ideia de atingir alguns cursos diferentes, a gente resolveu nichar as nossas palestras do evento em determinadas áreas. Tá? Antes de falar um pouco sobre as palestras, é bom falar um pouco sobre como é que é o formato do evento. Né? O LeadUp ele consiste basicamente numa tarde, no evento, onde é que a gente traz palestrantes, e esses palestrantes eles fazem algumas palestras, ou até mesmo painéis, caso a gente coloque 2 palestrantes juntos, eles fazem um painel, né? E eles vão falar sobre o tema do evento, sobre esses assuntos de inovação, tecnologia, e a gente coloca um tema central ali que eles vão, enfim, trazer o material deles meio que baseado nesse tema que a gente especifica no evento. Então, esse ano, o tema do LeadUp é uma viagem à nova era do mercado. Então, a ideia do evento é explicar como que, por exemplo, as novas tecnologias elas estão transformando os mercados. Tá? Então, os palestrantes que forem para o evento, eles vão, enfim, explicar um pouquinho sobre isso em suas determinadas áreas. Tá? E, então, voltando à questão da diversificação, né, das áreas ali de determinados cursos, no ano passado a gente fez uma coisa, por exemplo, que a gente colocou em prática. Vamos lá. A gente fez um painel sobre mercado financeiro, a gente fez um painel sobre agronegócio, a gente fez um painel sobre saúde,
área de saúde, enfim, painel sobre empreendedorismo, painel sobre marketing, e a gente foi especificando, né, tipo, nichando as palestras para determinados cursos. Então a gente dessa forma conseguiu atingir alunos, estudantes do curso de engenharia, agronomia, economia, administração, contabilidade. A gente conseguiu trazer uma gama de estudantes muito grande para o evento. Tanto é que depois do Lead Up, depois dos nossos eventos, a gente geralmente abre um processo seletivo para o clube, né? E justamente no ano passado, quando a gente colocou isso em prática, a gente teve alguns estudantes da área de agronomia que entraram no clube. Até então o pessoal nunca costumava fazer parte, enfim, se inscrever. E essas duas estudantes acabaram entrando no clube Farroupilha e, enfim, trabalhando bastante. Sim. O pessoal é bom, o pessoal da agronomia. Tá. Esses painéis que aconteceram em vários temas, eles acontecem ao mesmo tempo? A pessoa faz uma trilha por lá ou vai ser uma tarde bem cheia? Aí que tá. Como é que a gente vai organizar esse ano o Lead Up? O Lead Up ele tem o auditório principal, tá? Onde é que ocorre o cronograma principal do evento. Então é sempre palestras e painéis consecutivos. Então acaba um painel, entra outro painel, acaba um painel, começa o próximo, e assim por diante. Então como o evento ele vai começar ali pela 1h30 da tarde, vai até mais ou menos umas 6h30, 7 horas, a gente não tem o cronograma ainda fechado completinho, tá? Mas geralmente vai dar umas 6 palestras, tá? Então vai começar 1h30 ali a palestra, claro, vai ter a abertura do evento, vai ter 1h30, uns 40 minutos de palestra, e depois mais uns 40 minutos de palestra, vai trocando e até, enfim, chegar no final do evento, tá? Só que uma coisa que a gente notou no ano passado, e até mesmo era um feedback um pouco negativo que os participantes tinham em relação ao evento, é que eles não tinham um contato e uma interação muito grande com os palestrantes. Então, o que acontecia? No ano passado, os palestrantes eles faziam as palestras, né? E depois, então, deles palestrar, eles eram direcionados para a sala VIP, que a gente tem um loungezinho VIP, né? Onde é que fica ali os palestrantes, alguns convidados que a gente acaba trazendo para o evento também, alguns convidados especiais. Então, acontecia muito disso. Então, o palestrante, ele, enfim, fazia a palestra dele, ia para a sala VIP, e aí a pessoa ali que foi no evento, o participante ali que gostou da palestra, que gostaria de fazer um comentário, conversar um pouquinho, tirar uma foto, trocar uma ideia com o palestrante, não tinha essa oportunidade. A gente até ali geralmente fazia um período de perguntas, só que era muito curto e tinha gente que às vezes não tinha sua pergunta lida, enfim. O pessoal, enfim, achava isso um pouquinho chato, a única crítica que eu tenho em relação ao evento. Então esse ano a gente vai tentar implementar uma inovação no evento, digamos assim, que é o Espaço Talks, né? O que seria esse Espaço Talks? O Espaço Talks é basicamente um auditório secundário que a gente vai ter no evento, né? Então, depois de ter terminado a palestra ou painel, os palestrantes eles vão ser direcionados para esse auditório secundário, e nesse auditório secundário vai ter um outro mediador lá, que vai, de uma forma mais informal, vai fazer um diálogo entre os palestrantes, enfim. Então, o participante, diferente do ano passado, ele vai ter essa liberdade, essa flexibilidade de poder sair do auditório principal quando ele quiser, ir para esse auditório secundário e ouvir, então, o painel que está sendo mediado lá embaixo. Então, ele vai poder, então, fazer perguntas, tirar fotos, vai ser uma coisa um pouquinho mais informal. Sim, mas sim. lá em cima o cronograma vai estar rodando direto. Segue as demais palestras, né? Porque Exato. como tu disse, tem vários temas, a pessoa provavelmente procura porque se agradou por um dos temas. Exato. E Então, pode, a hora que o palestrante for para a sala Talks, para o espaço Talks, exato. e conversar então, tu pega o exemplo do estudante de agronomia. Eu fui no Lead Up, eu quero ver tipo a palestra de agronomia, do painel de agronomia que vai ter lá. Bom, vai acabar o painel, eu gostei muito do painel, o pessoal foi lá para baixo, fui lá para baixo, talvez o próximo painel não me interesse muito, então eu vou ter, além dos meus 40 minutos, né, dos palestrantes apresentando, tu vai ter mais uma meia horinha lá embaixo para poder conversar com eles, trocar uma ideia. Sim, de repente ter a pergunta respondida. Exatamente. Então, dessa forma, o evento ele também acaba se tornando um pouco mais intuitivo, mais dinâmico. Então não é aquela coisa, vai ser palestra o tempo todo, vai ficar sentadinho ali no auditório, só ouvindo, 6 horas direto. Então não. Tu vai ter flexibilidade, o participante ele vai poder transitar, vai ter stands lá do lado de fora do evento, do auditório principal, perdão. Vai ter a lojinha lá do Clube Farroupilha, a gente vai estar vendendo alguns produtos, caso o pessoal tiver interesse. Vai poder consumir alguns produtos para comer, enfim, beber, mesma coisa, bem tranquilo. Sim. Vai ser um evento bem diversificadinho, bem legal. Sim, e outro evento que vocês fazem no final do ano é o CIFES. É o CIF.
Simpósio Interdisciplinar Farroupilha. Sim, teve esse ano, foi um sucesso. Agora, no final do ano passado foi em novembro, né? Foi em novembro. Dia 25 de janeiro. Você chegou aí? Não fui. Alguma coisa aconteceu que eu ia, mas não fui. Legal, mas sendo convidado para o próximo então, porque esse aí vai ser bom também. Uhum. Mas qual que é a ideia do CIF, né? Tanto o CIF quanto o LeadUp, eles são eventos que a gente faz anualmente. Tá? Então, desde a existência do Clube Farroupilha, lá em 2014, 2013, quando ele surgiu, a gente faz esses eventos. Só que tudo começou com o CIF. Foi o primeiro evento que a gente fez, grande, enfim, para públicos. E como é que acontece? O clube, quando surgiu, ele era meio que um grupo de estudos. Né? Então, tu tinha ali estudantes que queriam falar sobre política, sobre economia, sobre liberdade. Né? Criaram esse grupo de estudo. E, ao mesmo tempo, o pessoal queria trazer um pouquinho mais, espalhar um pouquinho mais essas ideias de liberdade, não somente focar, vamos formar um grupinho aqui, é nós, vamos ficar falando sobre liberdade, enfim, não, vamos tentar levar isso para o pessoal, né? Vamos tentar fazer algo para mudar um pouco a realidade que a gente vive. Então, nesse contexto, o Gianluca Lorenzon, que foi fundador do clube, ele teve a ideia de fazer o CIF, né? O CIF que ia acontecer no final do ano. Então, a gente sempre brinca que foi uma ideia meio que megalomaníaca, uma coisa meio diferente, porque nunca foi feito, tipo, algo, vamos fazer um evento para falar sobre política e economia dentro de Santa Maria. Uma coisa meio... E com um viés liberal. Com um viés liberal, exatamente. Ainda mais aqui. Que por outro viés progressista, já seria mais fácil, né? Era mais comum. Claro que já tinha um movimento lá em 2013, por exemplo, de oposição ao governo. Tu tinha ali também um certo apoio, mas estava começando a nascer, estava começando a vir alguma coisa e vamos fazer o CIF. E o CIF que ele não foi um sucesso. Tipo, a gente, salvo engano, teve mais ou menos umas 300 pessoas que a gente conseguiu reunir, né, que o pessoal, na época, conseguiu trazer para o evento. E, por conta disso, a gente decidiu, então, fazer o CIF de forma anual. Né? Então, o CIF, todos os anos, ele é realizado no final do ano. Né? Então, a gente sempre vem com aquela ideia, aquele objetivo de estar fazendo sempre um pouco melhor, trazer palestrantes um pouco melhores, enfim. E, ao mesmo tempo, depois que a gente fez o CIF, a gente, no ano seguinte, decidiu fazer o LeadUp. Né? E o LeadUp, justamente com a ideia de captar um pouquinho de recurso, né? A ideia do LeadUp, né? Tipo, no início era, vamos primeiro trazer o pessoal para perto do Clube Farroupilha, fazer, né, o pessoal entender, conhecer o Clube Farroupilha. E depois, diante do LeadUp, o pessoal acabar comprando o ingresso para o CIF. Né? Então, é como se fosse um mecanismo de venda também o LeadUp para o CIF. E, ao mesmo tempo, também a ideia do LeadUp era fazer um evento um tanto quanto baratinho para a gente conseguir captar recursos, patrocínio, para depois conseguir investir um pouco mais no CIF, ficar um pouco mais... Investir, trazer palestrante, pagar despesa. Exatamente. Né? Então, no início surgiu essa ideia. Fazer o LeadUp, vamos fazer o CIF. O CIF, então, é feito anualmente. E o CIF, sim, o CIF é o nosso principal evento. Tá? A gente ali fala sobre política, economia, liberdade, a gente sempre bate na tecla, liberdade. Liberdade de expressão, enfim, tudo que é tipo de liberdade. E no ano passado, então, por exemplo, a gente teve como palestrantes o Rodrigo Saraiva Marinho, a gente trouxe para cá, a gente trouxe o professor Xavier, o Denis Xavier, né, que ele acabou também vindo para o CIF. A gente trouxe alguns palestrantes mais locais, né, palestrantes ligados ali à Farsul, também falaram um pouco sobre liberdade dentro do campo. Né, então, a gente trouxe alguns outros demais palestrantes, mas, enfim, um evento teve um sucesso também muito bom. A gente teve 400, foi praticamente 400 participantes que a gente conseguiu colocar ali no Itembé, Palace Hotel, que é o lugar que faz o evento. Né? Em relação à liberdade econômica, agora partindo já um pouco para o tema da liberdade mesmo, já que essa é a proposta do Clube Farroupilha, como que tu vê o cenário de liberdade econômica agora? Mais intervencionismo, briga com o Banco Central enfim, uma intromissão forte governamental, uma tentativa, pelo menos, na economia. Legal. Nessa questão da liberdade econômica, o que tu vê? Liberdade econômica. O cenário que a gente tem, né, na minha visão, é que se a gente deixar o governo, né, fazer o que ele bem quiser, a gente sabe o que vai acontecer. Com o poder público, a máquina extremo, pública. Né? Exato. A gente sabe o que vai acontecer. Né? Tipo, é só olhar para o passado que está lá evidenciado. Não precisa ir muito longe para tu chegar numa conclusão. Tá? Contudo, a gente
tem alguns mecanismos, principalmente do Banco Central, em relação a certa independência dele, né, que permite com que não seja tão fácil como foi no passado aplicar algumas políticas econômicas do governo petista, por exemplo. Dá para dizer que o país se vacinou De certa pouquinho, forma. né? Não tem uma eficácia como você gostaria, mas... É difícil bater o martelo assim, não, né? Mas eu acredito que não está tão fácil como antes. Tá? Então, o método que o pessoal tinha ali, o governo petista, enfim, tinha para atuar, né, seja através da máquina pública, através da corrupção, de certa forma a gente já visualizou o que foi feito no passado, a gente já entendeu o que eles fizeram, e para eles tentar replicar, eles vão tentar encontrar alguma outra forma. E eles não estão conseguindo por enquanto. Né? É o que eu estou vendo, eles não estão conseguindo articular no Congresso. Né? Então, tem o quê? Quase meio ano de mandato e não tem uma pauta, uma proposta, um projeto aprovado. Sim. E o que tentaram aprovar foi barrado. E a questão do teto de gastos que sucumbiu nos últimos 2 anos, dá para dizer, né? Que no ano eleitoral a gente teve isso, e agora na aprovação do orçamento desse ano já teve mais um rombo, e esse limite de poder. Eu acho que o teto seria um limite de poder dos governos, né? De não se endividar tanto, porque querendo ou não, é um instrumento criado. São pessoas com o nosso cartão de crédito gastando sem limite, né? Exato, é bem nesse sentido. O teto de gastos, ele é ali um instrumento político, um instrumento econômico ali que tu consegue barrar, sim, né, esse gasto desenfreado governamental que pode vir a acontecer numa gestão de algum, enfim, político. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado, né? Não é simplesmente tem o teto de gasto e não vai conter, cara. O pessoal sempre arranja um jeitinho ali. Já arranjaram, né? É complicado. E ainda mais agora tu pega, por exemplo, a forte atuação do STF, que, assim, nesse último ano, é uma parada assim, simplesmente... Além do intervencionismo do governo, ainda tem o intervencionismo do STF, e não se tem uma divisão dos poderes, exato, né? Uma divisão de competência dos poderes, né? Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Exato. Bom, mas o que cada um é competente? Exatamente. Tu tem ali o executivo, enfim, tomado pelo PT, cara, não tem o que fazer, né? Tipo, distribuição de cargo. Chega a ser ridículo. Para o PL das fake news, uma promessa é 10 milhões de emendas, né? Exatamente. Nem estava previsto no orçamento, ninguém sabia. Então tu tem um executivo que está, tipo, enfim, não digo perdido, mas, né? Tu tem ao mesmo tempo um STF que está, enfim, ninguém tem controle sobre eles. É basicamente essa mensagem que está sendo repassada, os caras fazem o que quiserem, né? Tipo, independente, eles só não alopram no sentido de tomar alguma consequência grave, não. Mas eles, enfim... Estão no limite, Estão no limite. Então, ali, eles vão testando, né? Os caras são nisso. E, ao mesmo tempo, tu tem um Congresso que... Beleza, tu tem ali uma base fraca, governamental. Eu acho que, querendo ou não, hoje, o Congresso, ele tá meio que freando, né? O desastre, como assim, possível desastre. Mas, ao mesmo tempo... A articulação do Congresso ela é muito travada. Ela é muito travada, nesse sentido, não tem também a articulação da oposição, né? Assim como tu não tem exatamente, não tem uma oposição organizada, então, mesmo assim, tu tendo maioria no Congresso, não consegue articular, não consegue gerar alguma proposta, alguma coisa para... e talvez também não tenha uma maioria suficiente, né? Exatamente. Então, cara, assim, o cenário político que a gente tá hoje, Felipe, é complicado. Ainda sobre liberdade, né? Tu conversou agora sobre liberdade de expressão e tocou também no assunto do STF. Então a gente teve o STF legislando junto com o TSE, criando censura, claro, no período eleitoral, um projeto de lei do Executivo que foi encaminhado, não era do Executivo, mas o Executivo melhorou nos moldes do PT e entregou, nos moldes do PT, do PCdoB, de quem está no governo hoje, que é uma frente ampla, né? E encaminhou ao Congresso. O que tu vê na atuação do STF, na atuação do governo e nessa derrota do PL das fake news
dessa última semana relativo à liberdade de expressão? Tá legal. Essa PL das fake news é um assunto bem importante. Tem gente que às vezes caiu de paraquedas, porque do nada todo mundo começou a falar, cara, PL das fake news, PL das fake news. E o movimento liberal, nesse sentido, ele ficou muito bem estruturado nessa pauta, né? O pessoal, assim, na hora começou a se mobilizar, tá? Então já mudaram, não é PL das fake news, é PL da censura, né? E dentro do movimento liberal a gente pegou e falou, ó, todo grupo vai ter que se mobilizar de alguma forma, vai ter que falar sobre esse assunto é uma das pautas mais críticas, né, uma das coisas mais nocivas que a gente tem nos últimos anos em relação à liberdade de expressão no Brasil. Não é uma coisa que simplesmente pode passar batida, a gente não pode simplesmente deixar a pauta ficar rodando e ponto final. Então, nesse sentido, o movimento liberal ele teve uma atuação muito boa, né? Eu acredito que foi muito positiva, foi muito eficaz. Teve ali a atuação principalmente do Marcel Van Hatten no Congresso, o Giuseppe também, que já era mesmo do Clube Farroupilha, ajudando, né, insistindo nessa questão, nessa transparência, né, da PL das fake news. E ao mesmo tempo foi barrado, né? Tipo, ela não foi passada, insistiram, mas, cara, assim, é literalmente um absurdo completo, né? E não foi pra frente. Que bom, né? Sim. Eduardo, mais alguma coisa a respeito do evento que tu queira deixar pro pessoal? Cara, eu acho além do convite? Além do convite, enfim, caso o pessoal quiser mais alguma informação em relação ao evento, a gente não tem como falar tudo sobre os eventos, a gente até pode falar um pouquinho sobre os palestrantes, que a gente não acabou tocando na questão. Mas a gente tem a nossa landing page, tá, do evento, então é forumleadup.com. Então, entrando nessa landing page, vocês vão ter acesso às principais informações do evento, tudo que vai ter sobre os palestrantes, a programação do evento vai estar ali na landing page também, tá? Então, horário, algumas informações específicas, tá tudo lá sintetizado certinho, como comprar o ingresso também, tá tudo certinho lá para o pessoal visualizar. Em relação aos palestrantes, Felipe, o que a gente tem já confirmado de palestrante para esse Leadup? A gente tem divulgado nas nossas redes sociais o Lúcio Antunes, que ele é um advogado e economista do escritório de advogados. Já esteve aqui? Já esteve aí. O Lúcio é uma figura, assim, ele palestrou no VA que a gente fez ano passado, uma palestra muito boa, por sinal, ele falou sobre startups, então ele, no trabalho dele, lida um pouco com essa consultoria jurídica dentro dessas novas empresas, então ele tem uma bagagem muito boa. Então, além do Lúcio Antunes, a gente tem o Fabrício Sanfelice. O Fabrício Sanfelice ele já foi membro do Clube Farroupilha, então basicamente o Sanf ele gosta de criar startups, então ele cria muita empresa nova, e tanto é que uma das empresas está patrocinando o evento, que é a Envibe, né, uma empresa de aplicativos, então uma empresa bem bacana. E o Sanfa vai falar um pouquinho como é que é essa questão de startups. Como Eles fazem desenvolvimento de aplicativos? Ou... Sim, a empresa que ele está patrocinando é? Tecnologia. A Envibe é basicamente isso, tecnologia. Então vai ter o Sanfa, vai ter o Lúcio. A gente, então, para a área do agro, a gente trouxe o Rafael Royek, que ele é gestor, enfim, cofundador ali da Fazenda Esperança. A Fazenda Esperança é uma fazenda ali de Alegrete. Eles criaram ali uma metodologia de ensino nova, né? Então praticamente todos os alunos da agronomia têm muito interesse em fazer estágio lá, então ele tem um programa de graduação, né? A Universidade Esperança, que eles chamam, muito legal, muito bacana. E eu até então particularmente não conhecia, então quando eu comecei a pesquisar, o pessoal do clube indicou ele, traz o Rafael, o pessoal vai gostar, enfim, a gente deu uma olhadinha, realmente, Rafael, acho que é um nome muito bom, então ele vai estar presente no Leadup. Além do Rafael Royek, a gente tem o Guilherme Enck. O Guilherme Enck, ele é cofundador da CapTable, que é uma empresa de investimentos lá de Porto Alegre. Então ele vai vir também para o Leadup. E além desses palestrantes confirmados, a gente tem uns que a gente não lançou ainda, mas eles também estão confirmados. A gente vai lançar durante essa próxima semana. Um deles é o nosso principal palestrante, que é o Ricardo Jeromel. Ele é irmão do zagueiro do Grêmio, por sinal. O Ricardo Jeromel, ele trabalha bastante na área de economia e de investimento, né? Então o Ricardo, assim, já escreveu 2 livros, um deles é O Poder da China, né? Um best-seller, enfim, o cara tem bastante bagagem. E além do Ricardo Jeromel, outro nome que a gente vai trazer vai ser o Rudá Pellini.
acho que tu já ouviu falar. O Dapelini, então, ele atualmente mora nos Estados Unidos, mas ele trabalha bastante com criptoativos, né? Então ele também vai vir para o evento falar um pouquinho sobre a área do mercado financeiro. A gente tem mais outros 2 palestrantes, além do Ricardo Jeromel e do Rudá, que a gente vai lançar nas próximas semanas, que é a Fernanda Galing, que também é da área do agro. Provavelmente ela vai fazer um painel junto com o Rafael. E a gente tem ainda aqui da cidade o José Luiz, né? O José Luiz, que ele é CEO da Forte Security, que é uma empresa de segurança de dados aqui de Santa Maria, que está fazendo grande sucesso também. O pessoal ainda não conhece um pouco a área, mas é uma área bem promissora, enfim. Sim, toda a parte do desenvolvimento, né, proteção de dados, enfim, essa parte do desenvolvimento, né, da programação, eu acho que é uma área que está, ainda mais com a questão do chat GPT. Exatamente. Então tá de vento em popa aí, ainda mais para quem já está na área, coloca o chat GPT em cima, o cara vira turbina o potencial do pessoal. É uma coisa nova e tem mercado, está crescendo, e o José ele já está ali, já tem a empresa dele há uns 3, 4 anos, salvo engano. Posso estar falando besteira aqui, mas acho que é por aí. Mas dentro de Santa Maria já é uma empresa bem consolidada, né? Ele, enfim, participa de diversas feiras por aí. O pessoal procura bastante, o pessoal de fora procura ele, porque realmente é uma área grande e tem pouca gente trabalhando ali, né? E claro, a gente ainda tem mais uns 2 a 3 palestrantes ainda para confirmar, para fechar, não estão 100% fechados, né? Mas a gente já está prospectando, e aí sim a gente vai ter mais ou menos ao todo no Leadup uns 10 palestrantes, perdão, né? E vai dar de uns 5 a 6 painéis, exato. Então vai ser a ideia é diversificar bastante, né? Tipo, fazer uma coisa bem diversificada. Então, independente do aluno que tu for na universidade, tu vai ter a possibilidade no Leadup ouvir sobre algum assunto que vai chamar a tua atenção. Sim, e digamos assim, por mais que seja um evento que busque universitários, não é um evento acadêmico. Ele é um evento diferente, um evento sobre empreendedorismo, geralmente é para fora da academia, não para dentro, né? E aí a gente pode entrar numa outra questão, que a gente até estava brincando esses dias na parte da divulgação do evento. A gente estava pensando, vamos fazer uma chamada para o Leadup, vamos brincar, vamos falar que o Leadup é o maior evento de empreendedorismo e tecnologia aqui de Santa Maria. E aí a gente pegou e começou a pensar, cara, realmente é mesmo, é o maior evento. A gente começou a puxar, tem algum outro evento que fala sobre isso? Não tem. E região tem? Cara, o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é Gramado Summit, South Summit, eventos, né, com a mesma dinâmica, enfim, só que obviamente muito maiores, né? Eventos também bem mais consolidados que o Leadup. Mas aqui na região central, cara, tu tem um evento organizado por estudantes universitários e é isso aí, entendeu? Tipo, empreendedorismo. Então, a gente pode... Eu fui em algum evento na UFSM, acho que há uns 2 anos atrás, acho que sobre startup. Mas foi lá na UFSM, não me lembro qual foi o evento, mas eu não tinha visto outro na região. Eu ando por aí, sabe, nesses eventos, andei bastante, mas aqui na região não tinha visto. Aí eu vi que teve um na UFSM, não me lembro qual, há uns 2 anos atrás no máximo. Legal. É que a gente, uma curiosidade do clube é que a gente dificilmente faz um evento dentro da UFSM, né? Então, pelo fato do Clube Farroupilha não ser um grupo de estudos ou um grupo universitário ligado à universidade, a gente não tem um certo suporte da UFSM. Claro, a maioria dos alunos, a maioria dos membros do Clube Farroupilha estudam na UFSM, então se a gente quiser fazer um evento, quiser fazer um volta às aulas dentro da universidade, a gente consegue, não é muito difícil. Mas agora fazer um evento, por exemplo, um CIF da vida, que vai falar sobre política, liberdade de expressão, economia... Tem resistência dentro da universidade ou vocês não fazem porque não querem ou porque a universidade não... Cara, é que aí entra alguns pontos. A gente nunca fez. E não é nem pela questão da relutância. Se o pessoal fosse fazer algum protesto, fosse manifestar contra, isso eu acredito que até seria positivo para o evento, de certa forma, né? Isso ia chamar a atenção. Só que, ao mesmo tempo, isso acaba implicando em algumas questões operacionais. Então, por exemplo, hoje a gente faz o evento no Itambé Palace Hotel, né? Um evento ali, enfim,
uma propriedade privada, então tu consegue ter um suporte deles, claro, tu vai pagar, mas ao mesmo tempo que tu tá pagando, tu vai ter um serviço, né, à altura do valor. E isso implica, então, isso implica uma certa facilidade na organização, na parte operacional. Agora, tu fazer simplesmente dentro da universidade, cara, vai ter algum técnico para ficar te ajudando o tempo todo, para ficar limpando, para ficar, enfim, resolvendo o problema caso acontecer, o ar não está funcionando, ele vai vir alguém do nada ali, vai brotar e vai, vou resolver para ti porque você realmente não está precisando que conserte o ar. Então, cara, a gente preza muito pela qualidade do evento. Então, tipo, isso é um diferencial dos eventos do Clube Farroupilha. Cara, quem vai no evento do Clube Farroupilha, seja no CIF, é um evento profissional. Vai estar o pessoal lá bem vestido, vai estar o pessoal recepcionando a galera de uma forma muito respeitosa, né? A gente preza por isso, então tipo, não é uma coisa simplesmente largada. Ainda mais porque é um evento pago, tá? Mesmo que seja um valor relativamente baixo para a qualidade do evento. Cara, sim, tem protocolos a seguir, é um serviço que está prestando, o participante que o clube está prestando. O participante vai ter uma experiência, a gente preza pela experiência. Então a gente geralmente foca, né? A gente nem leva em consideração, vamos fazer na universidade. Não, vamos fazer logo de quem evitar problemas, digamos assim. Mas quando vê, é uma possibilidade, né? A gente às vezes acaba também implicando uma questão operacional, né? A gente às vezes brinca, a gente dentro do clube tem muitas ideias. A gente volta e meia, a gente podia fazer isso, podia fazer um podcast também, vamos fazer. Só que aí entra uma questão operacional, tipo, chega no limite. Ao mesmo tempo que tu tem, beleza, estudantes dentro do Clube Farroupilha, tu tem estudantes universitários que estão estudando, né? Alguns deles também estão trabalhando já, né? E ao mesmo tempo a gente se compromete a fazer o CIF e o LeadUp, eventos que, enfim, a gente tem que entregar resultado. A gente se compromete talvez em fazer o Volta às Aulas, fazer o Semana Sem Imposto e vamos se complementar ainda mais, fazer algo, entende? Então fazer algo só por fazer, vendo o que vai dar, se a gente vai fazer, vamos mergulhar de cabeça fazer algo bem feito, né? Então, se o clube crescer a certo ponto, que tenha mais voluntários, que consiga fazer muitas vezes assim, fazer renda dessas coisas. Exato. E poder remunerar as pessoas que trabalham ali, mesmo que fosse uma bolsa de estágio, equiparado a uma bolsa de estágio, alguma coisa que pudesse fazer. Agora, realmente, é difícil, porque eu lembro na minha fase de estudante, né, na minha fase de acadêmico, eu prezava muito pelo estudo. Eu estudava bastante. Eu trabalhava e fazia... Não, nunca quis fazer concurso. Nenhuma vez. O curso Direito. Concurso. Cara, Direito é puxado mesmo. Eu estudava, trabalhava, estudava e sabia o que eu queria, né? Então, sim, eu acabei passando por toda a graduação sem participar de nada dessas coisas. E é difícil conciliar bastante coisa, assim... que a gente, ali dentro do clube, de certa forma, a gente tem que conseguir agregar valor pro membro. Então, cara, beleza, tu vai fazer parte do Clube Farroupilha, só que a gente parte daquela ideia que tu fazendo parte do Clube Farroupilha, tu vai se desenvolver, tu vai aprender coisas novas, tu vai aprender processos, trabalhar em equipe, lidar com problemas, lidar com situações, se expor, aprender a se comunicar. Então, tudo isso é uma consequência daquele propósito que a gente preza, vamos disseminar a liberdade, vamos fazer eventos. Só que, cara, para tu fazer um evento, né, tão simples assim, tu precisa de dinheiro, tu precisa contratar palestrante, tu precisa vender ingresso, tem toda uma parte comercial. Então, no final das contas, não é só um grupinho ali que fica falando sobre política e que fica... Não, cara, tipo, tu vai aprender coisa, isso é um fato, tu vai se envolver. Mas, ao mesmo tempo, o membro tem que ter aquela proatividade também de querer, enfim, se gastar, enfim, participar das reuniões, né? Sim, não vai ser um sócio de carteirinha. Exatamente. Tá aqui minha carteirinha, né? Sou sócio do clube, sou associado, não sei qual é o termo que vocês usam. Sim. Não, é exatamente isso. Senão perde um pouco a graça, perde o sentido. Vocês são quantos membros? Atualmente nós somos 15 pessoas. 15 pessoas? Achei que era mais. Exato. Nós já tentamos colocar mais pessoas, só que a gente acaba esbarrando um problema de gestão. A gente acaba, tanto a diretoria quanto a presidência acaba entrando naquela questão, tipo, é difícil atender todo mundo, é difícil gerir todo mundo. Então, no passado finalzinho do ano passado a gente teve 22 membros, e a gente começou a ter uns problemas quanto a isso, alguns membros não se comprometiam tanto, enfim, a gente não conseguia tentar ir dando suporte, tentar ver o que estava acontecendo, e acabou ficando uma situação um pouco complicada em termos de gestão, tá?
Mas a parte engraçada é que a gente não é arbitrário. Vai ter 15 membros, isso aqui é o limite, não vai ter mais pessoas. Quando a gente faz o nosso processo seletivo, a gente tem um número relativamente grande de inscritos, às vezes é uns 40, 50 inscritos, em média. Só que desses 40, 50 inscritos, depois de passar pelo processo seletivo, né, das etapas que a gente coloca, acaba entrando uns 5, 6, talvez uns 7 membros. Né? E desses 7 membros, depois de uns 3, 4 meses, sobra geralmente uns 2 ou 3, que realmente fica e quer ficar, quer trabalhar e está ajudando, sabe? Então, é uma coisa meio que natural. E esse processo seletivo aí que tu falou, do processo seletivo, fazer um peneirão liberal para saber qual é? Tem um pouco. Eu acho que no caso é a principal etapa que a gente coloca, né? Mas, assim, o que acontece? Geralmente, o pessoal que se inscreve no Clube Farroupilha já conhece um pouco do trabalho do clube. É difícil tu ver uma pessoa de esquerda querer, enfim, fazer parte do clube. Às vezes acontece no sentido a pessoa foi no lead-up, venderam ingresso para ela, não conhece o clube, foi lá, o Clube Farroupilha, legal, o pessoal está organizando evento aqui de empreendedorismo, querer participar. Não pesquisa, não vai atrás, às vezes acaba participando do processo seletivo ali. Só que a gente faz um formulário de alinhamento também nesse processo, nessa etapa. Então a gente faz algumas perguntas, então a gente pede para as pessoas geralmente, o que você acha de meritocracia, qual a sua opinião em relação a isso. Algumas perguntas mais focadas também a movimentos sociais. Então o pessoal ali já expõe um pouquinho a mentalidade, o que pensa, o viés, enfim, aí já consegue ter uma noção. Mas geralmente não é assim a pessoa pensa isso, ela não vai... Não, a gente vai tocando, a gente vai trazendo. Geralmente, então, o formulário de alinhamento que a gente chama é uma das primeiras etapas que a gente coloca. Então, a gente vai ter outras etapas, então a gente vai ter entrevistas individuais depois, a gente vai ter a etapa dos cases em grupos, então a gente coloca o pessoal junto para trabalhar. E ali a gente começa já a perceber como o pessoal se comporta, se de fato a pessoa realmente é na entrevista ali, bem alinhada à esquerda ou não, enfim. Então, o que acontece muito, por exemplo, até mesmo dentro do clube, a gente tem algumas divergências, algumas opiniões em relação a questões sociais. Né? Então, a questão do aborto, a gente quer contra, a gente quer a favor, tranquilo, todo mundo tem a sua opinião. Né? Economicamente, todo mundo é bem alinhado, né, em relação às pautas liberais, econômicas, enfim, a gente tem até o processo de formação interna dentro do clube, onde é que a gente ressalta esses pontos, né? Só que enfim, é total da liberdade do membro acreditar no que ele quer. A gente não coloca, tu vai fazer parte do Clube Farroupilha, tu vai ter que mudar a tua forma de pensar, vai ser isso. Não, a gente simplesmente vai falar sobre os assuntos, a gente vai discorrer, talvez a gente vai apresentar alguns pontos que tu nunca ouviu. Né? Então, a gente até teve o caso de uma menina que no ano passado acabou entrando, então ela era um pouco feminista, a gente acabou fazendo o processo de formação interno no clube e não deu, assim, só chegou a parte da capacitação, já que a gente falou de movimentos sociais. A questão do feminismo, ela já mudou a concepção. Conseguiram libertar, salvar uma alma. Então, às vezes, é só o simples fato de tu mostrar, evidenciar algum ponto de vista diferente que é o suficiente para já mudar a chavezinha, girar a chavezinha na cabeça. Então, isso é uma inovação também que a gente colocou no clube ano passado. Por exemplo, na gestão passada, a gente criou muitos processos. E um desses processos foi o nosso núcleo de formação. Então, a gente criou um processo, olha, vamos fazer capacitações certinha de tal período a tal período, os membros novos que entrarem vão fazer parte desse processo de formação, e depois, então, desse processo de formação, eles vão poder focar mais nas demais atividades do clube. Mas esse processo de formação é meio que obrigatório para esses membros iniciais, né? Porque, ao mesmo tempo que entra, né, obviamente, o perfil do membro do Clube Farroupilha é muito diferente do outro. Então, tem gente ali que gosta muito de estudo, tem gente que é vidrado em política, economia, que só quer falar disso. E tu tem já estudantes ali que já partem pro lado, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um ativismo, eu quero militar, eu quero ir para a UFSM, enfim, conversar com o pessoal. E tem gente que tá mais naquela parte, eu quero me desenvolver, eu quero fazer eventos, eu quero... Então, tu tem que saber lidar com esses 3 tipos de perfil, mas ao mesmo tempo, essa parte de formação ela é fundamental, independente do membro do clube, para conseguir, de certa forma, expor uma opinião, né? Ter ali um pensamento crítico bem consolidado, né? Independente da pauta. Eu acho que agora tem um CPense no clube, que é o Lucas Pires. Lucas Pires, grande Lucas CPense. Pires. Como é que é? CPense. É daqui? Sim. Não, o Lucas, ele é um membro novo, ele já completou o CDF, que é o Ciclo de Formação Farroupilha.
E agora ele já está ajudando o Lead Up, vendendo ingresso, bombando. Foi o segundo membro que mais vendeu ingresso até agora. É verdade? Acredito. Tá embrasado, guri. Então tá, Eduardo. Era isso aí então. Show de bola. Durante a semana aí eu vou ver se eu consigo angariar aí mais algumas pessoas para participarem do evento, perfeito. principalmente gente aí da área do agro, da área que parece que vai ter um bom painel aí. Né? Eu não vou poder ir no evento, eu estou chegando um novo herdeiro. Você havia comentado. Tá marcado aí para a primeira semana de junho. Então não vou fazer nada. É uma boa justificativa, cara. É aceitável. Então Mas, tá. Queria deixar alguma coisa? Cara, seria basicamente isso. O convite para participar do Lead Up. Já vou também deixar um convite para o CIF que a gente vai fazer no final do ano. Tá? O CIF, a gente vai para a 10ª edição do CIF. Então vai ser um evento bem importante para o Farroupilha também. É literalmente o final de uma década, assim por dizer. Tá? Então a gente vai começar a tratar de alguns outros assuntos. Dentro do Clube Farroupilha a gente quer levar essas ideias para o CIF, a gente quer divulgar no CIF. Então o CIF é um evento que promete muita coisa e a gente quer fazer desse CIF 10 um dos maiores CIFs que a gente já fez e também um dos maiores eventos aqui da região. Né? Já é um dos maiores eventos em termos de política, economia, mas... Não, esse eu me comprometo a comparecer. Ah, claro, você vai ser bem-vindo. Então tá. É isso. Obrigado então. Obrigado pelo convite. Obrigado por tudo. Então tá. Isso aí, pessoal. Fechou.